TCC sobre comunicação e autoritarismo na formação cultural do povo brasileiro. Aí eu gostaria de chamar o João Paulo Cunha e o Rubens Goiatá, é isso? Para a gente trocar essa ideia agora nessa primeira parte da manhã. Olha só. E aí, gente, nessa parte da manhã a gente o pessoal vai colocar os pontos, a gente vai sair para o intervalo, vai voltar, vai ter a segunda mesa e depois a gente faz o debate, combinado? Que a gente já está um pouquinho atrasado. Aí são 9h40 agora, 20 minutos, tá ok? Tá? Não. Então, tá. Pode começar. Você vai começar, João Paulo? Não, você, Rui. Aqui você fala uma parte mais geral e específica na comunidade. Tá. Ok. Gente, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado, agradeço o pessoal da Escola Sindical e do Brasil de Fato o convite para estar aqui falando para vocês. E o tema da mesa é comunicação e autoritarismo na formação cultural. Conversei com o João Paulo um pouco antes, a gente combinou de dividir mais ou menos o tema da mesa. Eu faço uma introdução geral assim, sobre a questão do autoritarismo na sociedade brasileira e o João Paulo depois vai para o tema da comunicação, né? Autoritarismo na formação cultural brasileira. Bom, autoritarismo ele pode ser dividido... tem dois lados, são dois lados de uma moeda. Ele tem uma face política e tem uma face psicossocial ou cultural, né? A face política dele, do autoritarismo, é o poder governamental concentrado, com pouco ou nenhum espaço para a oposição, com alto uso de coerção, com pouco ou nenhuma participação popular no poder, né? E isso está ligado sempre em relação de causa e efeito, e aí saber o que gera o que é complicado, é mais ou menos como a história do ovo e a galinha, está sempre ligado ao autoritarismo cultural ou psicossocial, ou seja, a uma tendência exacerbada das pessoas que vivem sob sob o autoritarismo político, ao mando, à arrogância, ao desprezo pelos mais fracos e também à obediência, à bajulação excessiva. Gente, o autoritarismo ele se faz presente não é só quando a pessoa manda, não é só naquela pessoa que aquela pessoa é autoritária. Não, a pessoa que é subserviente, a pessoa que fica lá puxando o saco, bajulando o patrão ou o superior hierárquico na organização, essa pessoa também está chancelando o autoritarismo, né? Então, o autoritarismo, essa questão do autoritarismo, ela tem sempre, como já dizia um pensador, o Gramsci, Antônio Gramsci, ele tem sempre uma questão dos elementos de força e de consenso, né? E muita gente pensa, não, o autoritarismo é o uso da força, é uma estrutura política e psicossocial onde a força, a coerção predomina, e quando se predominaria o consenso, seria uma situação de autoridade, não de autoritarismo. Então, o autoritarismo seria uma degeneração da autoridade, né? A questão é o seguinte, então, se há consenso, por exemplo, se uma ordem sociopolítica, ela se legitima em cima de um consenso, uma ordem cultural, o machismo, por exemplo, que predominou em termos psicossociais, predominou durante anos, centenas de anos, milhares de anos, tantas mulheres introjetavam o machismo. A gente conhece, até hoje a gente conhece mulheres que são vítimas, mas que introjetam o machismo. Isso é consenso, então não é autoritarismo, é autoridade. Na minha opinião, não. Na minha opinião, primeiro, por duas questões. Primeiro, que consensos mudam. O consenso em relação, por exemplo, às mulheres, da submissão das mulheres, esse consenso mudou, tem mudado. Graças a Deus, tem mudado cada vez mais. Ainda tem um caminho aí pela frente, mas tem mudado. E além disso, quando essa hierarquia, quando a desigualdade, mesmo que seja por um certo nível razoável de consenso, ela gera condições indignas de vida
para os submetidos, ou quando o consenso é manipulado e é imposto, na minha opinião, também há uma ordem social autoritária. Tá? E no Brasil, como é que surgiu esse autoritarismo? Eu trouxe aqui uma citação do Darcy Ribeiro, do livro dele, O Povo Brasileiro, um livro muito bacana. Quem não leu, muita gente já deve ter lido, quem não leu, leia. Ele fala, o Darcy Ribeiro fala a formação do povo brasileiro como o Brasil, desde a colônia, aqui era uma máquina de moer gente. Ele usa esse termo, de moer índios e negros, né? E ele fala uma coisa que é bonita, isso aqui, é muito verdadeira. Eu vou ler aqui para vocês a citação deles. Então, em relação a essa máquina de moer gente que foi a formação brasileira. Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida, através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós, brasileiros, somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sofrida e sentida que somos e a gente insensível e brutal que também somos. Tá? Isso é o Brasil. Quando eu li isso, eu falei, esse é o Brasil mesmo, nós somos isso mesmo. A gente brutal, insensível, que tem a tendência a pegar um pobre coitado lá e esculachar, como se diz o pobre coitado. E ao mesmo tempo a gente sofrida, a gente carinhosa que a gente é. Isso é o brasileiro mesmo. Né? Isso é porque a violência e o conflito e a violência são dados da vida humana. Onde tem sociedade, onde tem gente, onde tem ser humano, tem conflito. Que às vezes escamba para a violência, às vezes não. Mas no Brasil, na formação brasileira, a violência e o conflito são fatores constitutivos e salientes. Né? Isso também, junta-se a isso, a importância constitutiva da violência na formação brasileira, o fato de o Brasil ter sido sempre uma sociedade de conquista, de expansão. O Brasil é uma sociedade que se formou pela invasão. Aqui, quando o Cabral chegou aqui em 1500, começou a invasão do Brasil. Né? Não foi o descobrimento do Brasil, foi a invasão do Brasil. E essa invasão está se processando até hoje, gente. Tem povos originais lá na Amazônia sendo contactados, como se diz, na verdade, o contato dele com os brancos é quase sempre uma porcaria, né? Assim, é horrível, né? E isso gerou, segundo o Darcy Ribeiro aqui, não só no Povo Brasileiro, como nos outros livros dele, ele fala, gerou o que ele chama de um povo novo, ou seja, um povo não tradicional, uma sociedade muito dinâmica, sempre em movimento espacial, inclusive, as fronteiras, sempre em movimento, fronteiras espaciais, fronteira agrícola, não sei, sempre em movimento, e uma sociedade não tradicional, que se formou historicamente no enfraquecimento, no esmaecimento das matrizes civilizacionais, das três matrizes civilizacionais que nos formaram. A matriz europeia, portuguesa, mas europeia, a matriz africana, negra africana, e a matriz americana, original, indígena, que uma miríade de povos indígenas, assim como os negros, uma miríade de povos diferentes, e mesmo os portugueses, um povo mais compacto, uma nação já, um Estado nacional já formado, mas um povo também bem compósito, bem plural na sua formação histórica. Né? E então nós somos um povo novo por esse esmaecimento, por essa nós não somos um povo tradicional. Nós somos um povo em mudança sempre. E sempre se adaptando seletivamente. A capacidade de adaptação do povo brasileiro é impressionante. O que gera uma cultura pujante, um brilho cultural pujante. O Brasil, desde sempre, é uma fábrica de individualidades artísticas, culturais, impressionante. Mas, ao mesmo tempo, gera uma vida social muito pouco sedimentada. Muito... Gera uma vida social muito pouco sedimentada e gera uma imprevisibilidade da vida muito grande. A vida aqui no Brasil é muito imprevisível pela violência e por essa tradição de um povo, de uma sociedade sempre em movimento, sempre em mutação. Então,
Está dando para entender até agora? Como é que se lida com essa imprevisibilidade da vida no Brasil? Tem um livro de um historiador chamado José Honório Rodrigues, está meio desconhecido, já foi um grande historiador, foi diretor, grande pesquisador, arquivista. Ele escreveu um livro em 1965 para lidar com aquela coisa do golpe de 64, chamado Conciliação e Reforma no Brasil, um grande livro. E ele fala o seguinte: a história brasileira ela é marcada por duas conciliações e uma inconciliação fundamental. A conciliação dos de cima, a conciliação dos de baixo e a inconciliação política entre os de cima e os de baixo. Essa conciliação, não é o Zé Honório que diz isso, para mim, essas duas conciliações e essa inconciliação são a resposta a essa característica formativa do Brasil, da imprevisibilidade da vida. Por quê? O que é a conciliação dos de baixo para o Zé Honório Rodrigues? Ele fala o seguinte: o povo brasileiro, desde a época da colônia, ele aprendeu a se conciliar com os seus iguais nas práticas cotidianas da vida. E isso foi importante, isso deu a cara do Brasil. Isso, ele fala, fez com que o Brasil, desde lá da colônia, não fosse uma repetição de Portugal. Isso é a cara. Essa conciliação na vida prática, cotidiana, comezinha ali, é por causa da necessidade da vida, para driblar as dificuldades da vida. Até hoje, a mulher que vai trabalhar e deixa o filho com a vizinha, ou com a prima, com a amiga, e o cara que se vira ali, que ganha um salário mínimo e se vira, entendeu? Mas ela não tem expressividade política. Ela não se agrega numa expressividade política. Ela representa, o povo brasileiro sempre foi um povo. O Juarez esteve ontem aqui, deve ter falado da cultura do silêncio, né? Lá no Cerbras, no nosso centro de estudos lá da UFMG, tem um livro dele, e ele e o Vinícius Lima estão organizando, fala da cultura do silêncio, que significa, o povo brasileiro não teve, a voz dele foi sufocada. Não só a voz discursiva, mas voz no sentido amplo. Os modos de vida, foi um povo que sempre aprendeu, sempre se passou para ele, que todo tipo de vida dele, tudo que ele faz, tudo que ele vive, a forma que ele se relaciona, tudo isso não vale nada. O que vale é o da elite, que é a depositária, inclusive, essa elite depositária dos modos de vida dos países adiantados, europeus, norte-americanos. Mas essa conciliação por baixo, ela gera uma resistência passiva a isso. Mas, uma resistência passiva talvez até inconsciente a isso. Ela gera uma originalidade cultural do brasileiro. Mas isso não se sedimenta, não se explicita politicamente, entendeu? Junto a essa conciliação de baixo, por baixo, como se diz, há a conciliação dos de cima, que o Zé Honório Rodrigues fala, que é a conciliação das elites. O Zé Honório usa um termo muito, arte finória de mando das elites. As elites brasileiras aprenderam desde cedo a se reunir para manter primeiro o escravismo, hoje em dia para manter essa ordem política excludente. E transformaram a hierarquia e a desigualdade num valor supremo, quase que numa obsessão. É uma obsessão, assim, qualquer ameaça a essa hierarquia, qualquer ameaça à desigualdade é vista por eles como uma ameaça a todo o edifício de domínio deles. Está entendendo? A todo o edifício de domínio. Né? Para mim, isso não é usar nós, isso é uma interpretação minha, o momento histórico fundamental dessa conciliação por cima das elites foi o momento da independência do Brasil, que a gente estuda falando o seguinte: a independência do Brasil, uma palhaçada, Dom Pedro chegou lá, estava meio de piriri, voltando lá de Santos, lá, depois de se aliviar no Rio, tirou independência ou morte, aí acabou, fez a independência. Não, a independência do Brasil foi a transformação da América Portuguesa em um país unitário chamado Brasil. País unitário elitista, escravista e que barrava completamente o povo. Esse processo durou basicamente a primeira metade do século XIX, desde 1808, quando a família imperial chegou aqui, deu o começo do processo, e esse processo teve participação popular, teve luta popular, aquelas rebeliões da regência, as rebeliões escravas que sacudiram a Bahia, por exemplo, e Pernambuco,
Revolta dos Malês é só uma é só a maior, mas assim, aquelas rebeliões, a Bahia ferveu, Pernambuco ferveu, o Nordeste, que era durante a primeira metade do século XIX, e o povo deu uma cota de sangue mesmo, de sacrifício. Vejam aquela revolução, aquele movimento armado lá no norte, a Sabinada, a cabanagem foi no Maranhão, a Sabinada morreu 20% da população do Pará. O que é isso, gente? Isso aí foi um processo pacífico contra a independência brasileira? Não foi. Só que toda essa ebulição do povo, a elite brasileira aprendeu por diversas razões, ela aprendeu, e aí foi um aprendizado prático para a vida toda. E ela aprendeu a se conciliar. Tá? Esse foi um momento fundamental. E junto a essa conciliação por cima e a conciliação por baixo, há, ainda segundo Zé Honório, a inconciliação política fundamental da elite para com o povo. A elite participa dessa, culturalmente, dessa cara brasileira às vezes, né? O camarada estaciona o carro lá e conversa com o guardador de carro, e o nosso galo, não sei o quê, como é que tá, beleza, não sei o quê. Mas o povo tem que saber o seu lugar. E qualquer movimento do povo em relação a não saber o seu lugar politicamente é visto como baderno, né? A elite adora esse termo, baderno. Quando vocês veem falando baderno, eu falo, ih, lá vem cacete, porque baderno é um termo que eles adoram. Tanto a conciliação por baixo, quanto a conciliação por cima, por baixo, quanto a conciliação por cima, quanto a inconciliação entre os de cima e os de baixo, eles levaram água ao moinho de uma atitude de privatismo, tanto do povo quanto da elite. E esse privatismo, ele reforça o autoritarismo no Brasil. Porque como é que as ordens autoritárias nascem? Elas nascem por contingências históricas. Uma contingência histórica no Brasil, mas depois elas vão sendo retroalimentadas, não só pela ideologia, mas como os interesses materiais muito fortes que se fazem, que se constroem em torno dessas desigualdades. Então, gente, o privatismo, que é uma espécie de... Essa pujança cultural brasileira, do povo brasileiro, dado pela conciliação por baixo, é muito difícil ele já te falei, se estruturar em uma ideologia política mais organizada. A elite também é absolutamente privatista. Então, o privatismo é uma incapacidade de apreensão da dimensão coletiva da vida. O ser humano, todo ser humano ele tem uma dimensão individual e uma dimensão coletiva. Tá? Todo ser humano ele é coletivo e ele é singular, todo. E quando você não apreende essa dimensão coletiva da vida, você está levando água ao moinho do autoritarismo, porque, por exemplo, as soluções para a corrupção, soluções para as injustiças são vistas de forma subjetiva. Por que tem a corrupção? Porque tem uma tendência subjetiva, um monte de gente, o cara roubar. É o político ladrão que rouba. Então, e mais, o privatismo também joga a culpa no outro. Geralmente o sujeito que está nessa privatização, a culpa... Então, o fator de coesão social não está dentro do indivíduo, está fora. É o outro. São os outros, são as outras pessoas, ou é o Estado, né? Vamos liberar o Estado, é o grande vilão, entendeu? Então, o privatismo, ele auxilia, ele nasce do autoritarismo, a ideologia privatista nasce do autoritarismo e reforça o autoritarismo. Sair disso, gente, é difícil. Já estou acabando aqui, mas sair disso é difícil. A tendência é a autorreprodução, né? Riqueza gera riqueza, pobreza gera pobreza, ignorância gera ignorância. Sair disso, mas sai-se dessas coisas, isso aí não é uma armadilha eterna, mas é difícil sair disso. Então eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sempre digo isso para mim mesmo. Eu que, modesta parte, me acho um anti-autoritário, me acho um democrata, eu digo para mim, para os meus amigos, olha, muita gente pergunta assim, por que o povo brasileiro chancela o autoritarismo? Porque, gente, aqui, um menino, uma criança que é criada por pais autoritários, ele tem grande chance de, quando ser um pai ou uma mãe, de ser autoritário. Uma criança, coisa mais triste ainda, uma criança que é abusada, ele tem uma grande chance de, quando virar um pai ou uma mãe, ser um abusador também. Tá? Essas coisas se retroalimentam.
mas uma grande chance não significa uma fatalidade. Tá? Então, nós que temos um ethos não autoritário, nós estamos na contramão, nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra e somos porque a pergunta não é assim, por que o povo brasileiro reproduz o autoritarismo? Gente, isso é o comum. A pergunta é, gente, por que tanta gente também no Brasil não reproduz o autoritarismo? Por que nós não reproduzimos o autoritarismo? Por que nós não reproduzimos o privatismo que marcou a sociedade brasileira? Porque nós somos... Estou querendo fazer autoelogio aqui, não, mas é verdade, porque nós somos diferentes, nós tivemos a capacidade de sair disso. Por isso nós somos o sal da terra e por isso nós somos quem traz o novo. Entendeu? Mais ou menos já acabou o tempo, eu tô... Então eu corri um pouco aqui, mas é isso. O que eu queria salientar é isso. O privatismo, mais uma coisa, quando eu falo de privatismo, o oposto definidor de privatismo não é estatismo, necessariamente, e nem o puro coletivismo, porque você tem ordens estatistas, por exemplo, em termos econômicos, nós tivemos uma ditadura militar aí que foi um regime, em termos econômicos, estatizante, criou várias estatais, não sei o que lá, mas não tinha uma sólida esfera democrática controlada pelo povo. Então era o estatismo, mas no fundo havia a instrumentalização do Estado. Há uma coisa que eu esqueci de falar, já aproveitando aqui. Quando essa elite brasileira lá, nesse momento crucial da independência, da primeira metade do século XIX, vai desde 1808 até a maioridade do Dom Pedro, ali quando acaba a regência, 1840 e poucos, e aí o tráfico acaba e entra a cultura do café, vai mais ou menos desde esse momento histórico, 1808 a 1840, mais ou menos, essa elite não aprendeu só a fazer a conciliação por cima. Ela desenvolveu e aprendeu uma coisa muito importante, que é a instrumentalização do Estado Nacional em prol dos seus interesses. Tá? É o que a gente chama, é o que eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, a gente chama de patrimonialismo. Tá? O Estado, ele é o instrumentalizado pela elite. Né? O Raimundo Fauro, um cara que escreveu sobre patrimonialismo, pegando o conceito lá do Weber, ele fala disso, os donos do poder são a elite. O livro chama Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro. O patronato político brasileiro é essa elite que o esteio do poder dela é a instrumentalização do Estado. Então, quando esse Estado brasileiro estatiza, como na ditadura de 64, isso, na verdade, beneficia uma elite. Quando esse Estado privatiza, como no governo Fernando Henrique, isso beneficia uma elite. As privatizações foram um negócio da China para a elite brasileira. Né? Então, entre governos que estatizam ou privatizam economicamente, quem sempre sai perdendo é a coisa pública. Então, o contrário de privatismo não é o estatismo, qualquer estatismo. E nem é qualquer coletivismo, porque pode haver o coletivismo autoritário. O contrário de privatismo é a coisa pública, é a res pública, porque é o coletivismo numa situação de controle, de empoderamento popular. Tá bom? Beleza? Ok, depois se quiser a gente conversa. Obrigada, Rubens. Obrigado. Aí, João Paulo, pode ser 30 minutos também, aí eu te aviso quando faltar 5. Tá legal, combinado. Bom dia, gente, todo mundo. Agradecer também, né, o convite do Brasil de Fato. Fica meio que a botina agradecer, porque eu sou colaborador também do Brasil de Fato, né? Mas é sempre bom a gente começar de forma cordial. Meu nome é João Paulo, eu sou jornalista, trabalho com jornalismo já há muitos anos, trabalhei em vários jornais aqui de Belo Horizonte. Atualmente sou colaborador do Brasil de Fato e há 3 meses eu estou trabalhando também na Rede Minas e na Rádio Confidência, as emissoras que vão formar a empresa mineira de comunicação, que eu acho que é um debate fundamental para ser feito, que inclusive é o objeto, né, da mesa, né, que se segue, que vai discutir a questão da comunicação pública no Brasil, especificamente aqui em Minas Gerais. Eu tinha preparado aqui uma exposição, mas pelo que o Rubens falou,
antes de entrar na exposição, eu gostaria de tentar mostrar esse link entre o autoritarismo e a configuração e a constituição, né, da comunicação no Brasil. Quando a gente vê todos esses elementos, né, que o Rubens elencou aí, historicamente, que constituem um Estado como o nosso, autoritário, não só um Estado autoritário, como uma sociedade que tem traços autoritários, e mais do que isso, que chega a gerar, inclusive, personalidades autoritárias, pegando aí um conceito clássico aí, né, da sociologia, e essas personalidades autoritárias sendo o campo, por excelência, para a formação, inclusive, de comportamentos, são comportamentos fascistoides e conservadores, a gente se pergunta em que momento a comunicação colaborou para que essa sociedade autoritária fosse tão consistente no Brasil. E a gente vai ver que a presença da comunicação, né, na constituição desse caldo de cultura que gera esse tipo de Estado autoritário, de sociedade autoritária, de personalidade autoritária, tem uma contribuição muito grande dos meios de comunicação. Os meios de comunicação no Brasil existiram e existem ainda hoje, fundamentalmente, para garantir que esse estado de autoritarismo apareça para as pessoas como sendo algo natural, como se existisse uma certa naturalização dessas relações sociais, como se uma determinada forma de organizar a sociedade fosse, por excelência, a forma mais evoluída ou a forma mais moderna, que é um jargão que se usa muito, né? E pensar modernidade e evolução a partir desse ponto de vista significa quase sempre ou necessariamente defender determinadas formas de constituição, tanto no campo político como no campo econômico. E a gente vê que a comunicação no Brasil, o jornalismo no Brasil, a informação no Brasil sempre foram instrumentos fundamentais, sempre foram elementos fundamentais, ingredientes para a constituição desse campo autoritário que a gente vive e o qual a gente tenta, né, lutar o máximo possível para desmontar. Se existe a luta que é feita no campo da política, é feita no campo da economia, dos movimentos sociais da sociedade, é fundamental que essa luta também se dê no campo da comunicação, da conquista do espaço da comunicação, uma vez que é esse espaço que tem funcionado e tem servido na sociedade brasileira para fortalecer a constituição desse tipo de autoritarismo. E é interessante a gente ver como que a mídia, de uma certa maneira, no Brasil, ela própria se desmascara nesse processo. A gente pode perceber nos movimentos mais recentes, né, já que o Rubens falou aí dos movimentos aí no século XIX, se a gente pegar aí no século XX, os períodos de crise que a gente teve, ou crise institucional, ou crise da democracia, sempre a imprensa estava presente, fundamentando visões de mundo e fundamentando projetos e propostas que eram nitidamente propostas conservadoras, autoritárias, reacionárias e, do ponto de vista econômico, de fortalecimento de um tipo de mercado econômico, né, ultraliberal que garantisse cada vez mais o acirramento ou o aprofundamento da desigualdade social que nos constitui. E a imprensa sempre esteve presente fazendo oposição a Getúlio Vargas, esteve presente de uma maneira, né, hoje, né, denunciado, inclusive auto-aceito pelos próprios meios de comunicação durante a ditadura de 1964, esteve presente durante todo o período da ditadura militar, né, esteve presente também no período dos embates que levaram à Constituição de 88, tentando o tempo todo solapar as conquistas populares que buscavam espaço nessa Constituição, esteve presente no processo de redemocratização, o tempo todo tentando desvalorizar os movimentos sociais, criminalizar todos os movimentos que não fossem aqueles nitidamente alinhados com uma determinada perspectiva de Estado liberal representativo. Então a gente vê que a imprensa sempre foi um pouco uma sombra desse autoritarismo em todos esses momentos. O que muda no momento atual é que o que é midiático deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo, né? Quando a gente fala, por exemplo, e virou já uma forma de se definir, né, o estado de golpe que a gente vive, a gente fala que é um golpe parlamentar, jurídico, midiático, né? O midiático hoje já é compreendido pelas pessoas como um dos atores fundamentais, um dos protagonistas fundamentais. E é muito fácil a gente ver isso. Se a gente pegar cada uma dessas esferas aí que compuseram o golpe, a gente vai ver que fundamentalmente a mais importante de todas talvez tenha sido a mídia. Quando a gente pega o campo jurídico, o golpe foi dado com um grande apoio, com uma grande sustentação do Supremo Tribunal, dos tribunais de primeira instância, de segunda, que sempre aconteceu no Brasil, né? Os tribunais sempre funcionaram para chancelar e para sedimentar golpes, né? A gente nunca deixou de ter Supremo no Brasil, mesmo nos períodos da ditadura. O setor judiciário, ainda que a gente tenha exceções, ainda
tenha tido em alguns momentos pessoas que levantaram a voz contra isso, enquanto instituição, né, ele sempre chancelou as perspectivas autoritárias que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro viveram. Nisso não tem muita modificação. E a gente vê recentemente a forma como a presidenta do Supremo Tribunal se coloca absolutamente submissa, né, à Rede Globo, né? A forma como ela não colocou em pauta a votação da questão da prisão ou não, depois da condenação em segunda instância, ela foi toda ela tutelada, né, por interesses que eram nitidamente os interesses da Globo, que editoriais iam pedindo a prisão do Lula o tempo todo, e ela foi dando entrevistas cada hora por um jornalista mais importante dentro da estrutura de comunicação da empresa, de maneira que ficou muito claro, e era uma coisa até meio ridícula, que ela falou assim, eu não cedo a pressões, né, cedendo uma pressão da Globo. No dia seguinte, eu não cedo a pressões, cedendo novamente uma pressão. E foi cedendo a pressões até ontem, né, quando ela dá o voto dela e deixa nitidamente claro o propósito dela de não aceitar a comprovação do que está escrito na Constituição, se fazendo valer de uma jurisprudência que, inclusive, dividiu, né, o plenário do Supremo. Então, a gente vê que no campo judiciário, né, a mídia está muito presente. Né, a forma como foi espetacularizado todo o processo, desde o Mensalão até a Lava Jato, deixa claro como que a mídia foi um instrumento fundamental. Foi através da mídia que grande parte das penas foram feitas. A investigação foi feita pela própria mídia. A denúncia, no caso do Lula, é uma denúncia que veio de uma reportagem de jornal, não veio de uma investigação judicial. Então, a mídia está presente no campo judicial, no campo judiciário brasileiro, como um dos instrumentos que fundamenta, né, um lado, vamos dizer, o braço jurídico do golpe. Se isso está presente no judiciário, né, no parlamentar, já que o golpe é jurídico, parlamentar, midiático, no parlamentar, então, não se fala. Se a gente pegar a Constituição do que é o Congresso brasileiro hoje, as três bancadas mais importantes, ou pelo menos as três bancadas, né, que ganham maior espaço, são a bancada da bala, do boi e da Bíblia. E todas essas bancadas têm nitidamente um apoio, quando não uma subvenção muito clara dos meios de comunicação. O que é a bancada da bala, né? Se a gente pensar o que é a estrutura da televisão aberta brasileira nas tardes, né? O que a gente vê são programas o tempo todo falando que os menores, né, têm que ser culpabilizados, que a polícia tem que agir de forma violenta. A gente vê na forma como tem sido coberta a intervenção militar no Rio de Janeiro, essa perspectiva de que a violência é a única forma de se combater, né, as injustiças, não a violência, mas as próprias injustiças do país, e que na base de tudo está a necessidade de uma mão forte, de uma mão policial, de uma mão violenta, né? E isso tem uma tradução muito clara nos meios de comunicação, né? Os programas de maior audiência que a gente tem nas emissoras abertas no Brasil, são programas que estão levando adiante exatamente esse tipo de visão da sociedade, esse tipo de proposta, que leva a se pedir cada vez uma polícia mais violenta contra as populações mais pobres, né, levando esse genocídio, né, do tipo de polícia que a gente tem no Brasil. Então a gente vê que a bancada da bala é uma bancada que tem um fundamento midiático também. Bancada da Bíblia, então, nem se fala. A gente vê de que forma a religião hoje percebeu, né, que os meios de comunicação são um grande elemento que eles têm para levar adiante propostas. São propostas ideológicas, né, mas são propostas também econômicas, como nós vamos ver daqui a pouco. A igreja tem interesses econômicos também em dominar esses meios de comunicação. E a gente vê claramente que não só ela tem concessões de TV e tem força para isso, porque ela tem uma bancada expressiva no Congresso, ela tem grande parte das concessões de rádio no Brasil estão na mão de igrejas, principalmente igrejas neopentecostais evangélicas. A gente tem uma das maiores redes de televisão na mão também de uma religião evangélica. E a gente tem, inclusive, um comércio muito grande que é dado nessa área, que faz com que essas pessoas, não só satisfeitas de já dominar o mercado de concessões que eles ganham gratuitamente, comprem espaços, né? Então a gente vê Rede TV, Bandeirantes e outros canais que vendem seus espaços, né, para essas emissoras, chegando inclusive ao ponto da gente ter alguns absurdos lógicos com relação à questão das concessões de canais de telecomunicação no Brasil, que é o fato das pessoas venderem as concessões. Vira um comércio, o que é um bem público, né, que é a concessão, por exemplo, de uma rádio, se torna algo que é negociável. Enquanto você pode explorar bem aquilo comercialmente, você usa. Quando aquilo começa a ficar difícil ou não te dá o lucro necessário, você vende aquela concessão como se aquilo fosse um bem particular, né? A gente tem vários exemplos, inclusive aqui em Belo Horizonte, né, como, por exemplo, o caso da Rádio Guarani, né, que foi uma rádio que foi vendida para uma emissora evangélica do interior de São Paulo, que hoje só tem uma programação religiosa.
E essas emissoras, tanto de rádio e de televisão, ou que ganham concessões ou que compram esse espaço, fazem desse terreno, né, um terreno de veiculação ideológica profundamente conservadora, no campo do comportamento, mas também no campo da organização política e da economia. Então a gente vê que a bancada, né, da bala, ela tem um fundamento midiático, a bancada da Bíblia tem um forte componente midiático. E a bancada, né, que sobra, que é a bancada do boi, não precisa de gente muito longe, basta ver, né, os patrocínios, né, que são dados aí como o Agro é Pop, é Tech, né, que tem na Globo, que é curiosa essa campanha, que ela começa defendendo, né, o valor do agronegócio, dizendo as coisas que fazem parte, né, do contexto econômico, da riqueza do campo no Brasil. Em nenhum momento coloca o trabalho, e recentemente vocês devem ter visto que até mulher virou agro, né? Mulher, não sabe tanto de mulher trabalhando, mulher é agro é pop, é tech, está na agro, até mulher virou agro, né? Até já não bastasse a capacidade que eles têm de materializar os seus interesses, agora até as pessoas, né, foram colocadas dentro desse perfil. E a gente vê que essa ligação dos meios de comunicação com o setor do agronegócio também se espalha no campo do noticiário, quando a gente vê a criminalização dos movimentos populares no campo, né, a falta de crítica na cobertura do uso tanto de agricultura como de pecuária extensiva no Brasil, a questão da água, que a gente viu recentemente também, tem uma ligação muito clara com isso. Então a gente vê que esse golpe, né, jurídico, parlamentar, midiático, no jurídico ele é fundamentalmente midiático, tanto na forma de investigar como de punir, no congressual também, ele é profundamente, né, midiático, como a gente vê nessas três bancadas, que são as mais expressivas, as quais a gente pode somar uma quarta bancada, que perpassa todas essas três, que é a bancada dos proprietários dos meios de comunicação, garantidos, né, por essas formas de concessão que são dadas pelo Senado. A gente tem uma bancada enorme de pessoas que são donas de rádio, né, o chamado neocoronelismo eletrônico no Brasil. Essas pessoas são donas dessas concessões, inclusive negociam e fazem, inclusive, né, as falcatruas que a gente a todo momento vê denunciadas de fazer a transferência dessas concessões para parentes, né, como o Aécio Neves passou para a irmã, o Jader Barbalho passou para o filho, o Agripino Maia passou para a mãe. Então, para que o nome dele não seja ligado nessas concessões, porque é proibido pela Constituição, existe uma ação contra isso no Ministério Público Federal, eles transferem isso para os familiares. Então, essa perspectiva de que o midiático foi tão fundamental no golpe, deixa claro de que maneira essa estrutura midiática, essa estrutura da comunicação no Brasil, ela é um dos esteios, é um dos fundamentos principais desse autoritarismo aí que o Rubens escreveu para a gente. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva que nós vamos falar de uma mídia que funciona como um cimento autoritário na sociedade, a gente vê que a gente tem alguns campos, a gente tem alguns caminhos onde a gente deve buscar compreender tanto o significado dessa mídia como o que pode ser feito no sentido de combater, né, a sua capacidade de se insinuar dentro da sociedade. A gente pode ver que em pelo menos 4 campos a gente pode perceber uma perspectiva de organização, de luta para a constituição de uma comunicação diferente no Brasil. O primeiro seria a crítica da própria comunicação. Eu acho que é fundamental que a gente estabeleça, que a gente crie aqui no Brasil uma cultura de fazer análise crítica da mídia. Isso já foi, durante muito tempo, muito forte no campo da teoria da comunicação e se perdeu um pouco. Talvez muito marcado por essa perspectiva tecnológica que ganhou um espaço tão grande que as pessoas passaram a se preocupar muito mais com o domínio da tecnologia do que com uma leitura propriamente crítica dos meios de comunicação. A gente vê que é muito recente no Brasil estudos críticos com relação a esse tipo de papel político da mídia. A gente vê se constituir hoje no Brasil alguns institutos de pesquisa importantes, alguns institutos ligados à universidade. A gente tem aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, tem na PUC Minas, mas tem outras universidades do Brasil que estão pensando a necessidade de se constituir um campo de estudo, um campo de reflexão, um campo de debate. A gente já tem alguns instrumentos de monitoramento da mídia, a gente já tem, por exemplo, o manchetômetro lá no FRJ, no Rio de Janeiro, que faz essa análise da mídia. A gente tem alguns laboratórios que fazem um acompanhamento, né, da tendência
né, tanto a tendência ideológica como a tendência do negócio no campo das comunicações. Então esse é um caminho que eu acho que é um caminho importante. Recuperar, tanto do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista simbólico, do que a mídia vem significando, né, e essa discussão toda contemporânea que se faz em torno do fake news é uma discussão muito importante para que a gente consiga fazer essa crítica da mídia. E essa crítica é importante de ser feita, porque o risco que a gente corre é que ela caia na mão dos conservadores também. Recentemente, isso, coisa de uma semana, saiu uma pesquisa foi publicada pela Agência de Jornalismo Investigativo, Agência Pública, né, que muita gente tem em alta conta, que é uma agência que trabalha com reportagens mais independentes, mas que se vocês acompanharem a Agência Pública, vocês vão ver nitidamente que é uma agência que tem um interesse muito claro a partir dos seus financiadores, que são grandes instituições internacionais, de trabalhar grandes questões que todo mundo defende, a democracia, os direitos humanos, mas na hora que chega no confronto propriamente dito, eles não entram. E, juntamente com a Escola Superior de Propaganda e Marketing, eles fizeram uma pesquisa para tentar mostrar que fake news, a culpa das fake news são dos blogs de esquerda, né? Inclusive o pesquisador que está à frente dessa pesquisa, que é um pesquisador importante lá da USP, ele criou uma metodologia, né, profundamente questionável, que ele distribuiu os meios de comunicação no Brasil em 3 blocos. Os blogs de direita, que são nitidamente de direita, que ele chama de blocos antipetistas, ele acha que é o petismo e o antipetismo que divide a imprensa brasileira. Os blogs antipetistas, né, como Antagonista, né, do Movimento Brasil Livre, por aí por diante, que são nitidamente ideológicos e claramente não noticiosos, não informativos, não jornalísticos. A chamada grande imprensa, né, o chamado jornalismo tradicional, aí ele coloca Folha, Globo, Estadão, Revista Veja, né, e os blogs de esquerda, né, aí ele coloca algumas experiências tanto de jornalismo popular como de blogs que têm uma penetração maior, como o 247, Diário do Centro do Mundo e outros. E ele diz que a tendência de fake news, ela se coloca no extremo desses três grupos. Ou seja, ele compara o que é feito nos blogs considerados de esquerda, e não por acaso qualificados pelos detentores dos recursos de verba pública de blogs sujos, ele compara esses blogs com a mesma coisa que é feito no sentido nitidamente ideológico das fake news que a gente tem no blog da direita, né? E livra completamente a cara da grande imprensa como sendo um lugar onde se tem um jornalismo de verdade no Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso é uma pesquisa que foi feita pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é uma escola importante de comunicação de São Paulo, né? Foi publicada essa pesquisa porque ela foi feita em conjunto com a agência pública e fizeram esse perfil a partir do Facebook, da interação das pessoas com o Facebook, e perceberam que os mais jovens, né, estão procurando os grandes meios de comunicação, que quem procura os blogs são as pessoas mais velhas e que são mais suscetíveis a fake news. Quer dizer, além de inverter, né, completamente no sentido contraintuitivo aquilo que a gente imagina, que onde existe mais consciência, mais capacidade de articulação, é onde existiria mais campo para fake news, ele compara a comunicação feita à esquerda com o mesmo tipo de grau de que não é informação, que é o que é feito, né, nessas organizações aí de ultradireita. Por isso eu acho que é importante a gente resgatar essa preocupação com a pesquisa no campo da comunicação. O segundo aspecto que a gente tem um campo aberto importantíssimo para a luta no campo da comunicação, que não é um campo novo, já vai fazer aí seus 30 anos, é a questão da regulação, né, que vocês já devem ter conversado em outros momentos, que é uma coisa que não foi para frente, né? Até hoje não foi para frente, está parado, existe uma má vontade muito grande, né, orquestrada e articulada para que isso não aconteça, tanto no campo da regulamentação dos artigos que são colocados na Constituição, como na Constituição específica dos Conselhos de Comunicação. Esse é um debate fundamental, é um debate que em algum momento poderia ter sido feito. Existe uma autocrítica muito grande das próprias esquerdas de ter perdido um momento onde existia força para comprar essa briga e que foi completamente incorporado, encapado e envolvido aí por um discurso que diz que a regulação é apenas a censura, uma tentativa de impedir, né, a veiculação livre de informação, quando a gente sabe, na realidade, que a regulação ela afeta muito mais não só a questão política, mas fundamentalmente a questão do monopólio. Quando a gente fala em monopólio no Brasil, a gente tem que pensar no monopólio no sentido econômico do termo, que é fundamental, mas também o monopólio no sentido da informação, né? Nós não temos uma informação regionalizada, a gente não tem uma informação que chega a todas as camadas da população, a gente não tem uma representatividade da diversidade cultural brasileira nos meios de comunicação. Então, acabar com o monopólio físico, mas é também acabar com o monopólio simbólico. E a gente vê que esse monopólio ele se estabelece na sociedade de várias maneiras.
a gente tem um monopólio, que é um monopólio horizontal, onde a gente tem poucas empresas dominando grande parte, né, do ecossistema da informação. A gente tem um monopólio vertical, onde essas empresas, que já são poucas, dominam todo o sistema de produção, então elas produzem, veiculam e ainda conseguem fazer negócios paralelos em torno desse produto. A gente tem um monopólio cruzado, que é quando as empresas, além de dominar uma determinada mídia, passam a dominar outras mídias. Então, a gente tem o caso como da RBS, da Globo, da Record e da Bandeirantes, que tem jornal, televisão, site, produtora de cinema, produtora de disco, editora de livros, site de notícias, ou seja, elas conseguem pegar todo o espectro e com isso tem um domínio absoluto. Ainda tem o chamado monopólio em cruz, né, que é aquele onde um determinado jornal se liga a uma empresa de um outro grupo por interesses que são interesses locais. É o caso, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente tem o Estado de Minas, que é um grupo, que é o Grupo Associados, que tem uma televisão que é vinculada ao SBT, que é um outro grupo. Então, a gente tem por trás o mesmo perfil, a mesma identidade ideológica, mas tem uma capacidade de aliança aí muito grande entre esses setores conservadores. Então, o campo da regulação é um campo importante, e ele coloca para nós grandes desafios de retomar isso. Não é uma luta que está vencida, que está passada, ela não ficou vencida no tempo como muita gente pensou, e eu acho que essa autocrítica que foi feita, inclusive pela própria esquerda, da necessidade, da importância da gente recuperar. O terceiro aspecto, só para a gente complementar para chegar até o quarto, terceiro aspecto é com relação à comunicação pública. Aí eu acho que isso está colocado também no campo da regulação anterior, que um dos artigos da Constituição que tem que ser regulamentados é o que fala que a gente tem que ter uma complementaridade entre público, estatal e privado. E a comunicação pública no Brasil não existe, né? Um esboço de comunicação pública que a gente teve, né, no governo federal foi desmontado rapidamente, né, nos primeiros movimentos do golpe, e alguns estados que tentaram compor, né, uma luta, uma reflexão e uma organização para isso, ainda estão passando por vários problemas, por vários percalços, inclusive aqui em Minas Gerais, onde a gente teve a criação da empresa mineira de comunicação, que ainda não criou o seu conselho curador, que ainda não tem uma abertura para um diálogo amplo com a sociedade, uma Constituição que foi feita sem um debate público prévio anterior, que não está respeitando conquistas, que são conquistas dos trabalhadores. Então nós temos questões fundamentais, importantes nesse momento, né, para a constituição da comunicação pública no Brasil, em Minas Gerais. O fato de ter uma empresa constitui no primeiro momento um avanço, mas é preciso muito ainda, preciso se fazer muito para que de fato ela se torne uma realidade propriamente popular, democrática e efetivamente pública, né? Além disso, no campo da comunicação pública, nós temos uma questão muito importante, que é a questão da verba publicitária no Brasil, né? Os governos populares, né, de Lula e Dilma acharam que resolviam a questão de verba publicitária utilizando o princípio, entre aspas, republicano, de trabalhar com o que eles chamavam de mídia técnica, né? Então nós vamos dar mais recursos para as empresas de comunicação que chegam a mais pessoas. Isso nada mais é que reforçar uma estrutura que já existia antes, né? Você vai dar mais dinheiro para a Rede Globo, para a Rede Record, para quem já tinha esse domínio. Então, na verdade, você acaba retroalimentando, inclusive, essa estrutura autoritária, né, que inviabiliza o funcionamento, inclusive, da própria comunicação pública. A perspectiva de que era necessário e fundamental criar novos espaços de comunicação popular, né? Isso foi uma coisa que certamente passou batido, foi talvez um dos erros, um dos equívocos mais graves que a gente teve nos governos populares. E o quarto aspecto seria exatamente isso. Como constituir, nós não vamos esperar que isso venha de cima para baixo, como constituir uma comunicação pública no Brasil. Não basta só ficar criticando a Rede Globo, é importante, tem que criticar, tem que escrachar, tem que fazer o que for possível. É inimiga do povo brasileiro. Temos que acabar com a Rede Globo. Mas só isso não basta. Nós temos que construir alguma coisa para pôr no lugar. O desafio da construção da comunicação pública ainda está colocado, né, para os movimentos populares, está colocado para os partidos de esquerda, está colocado pela sociedade. O que a gente tem assim, de positivo nisso é que os próprios movimentos populares perceberam que essa é uma agenda prioritária. Se vocês pegarem o programa, tanto da Frente Brasil Popular, feito da Frente Povo Sem Medo, documentos de algumas organizações e associações políticas, como o MST, MTST, Consulta Popular e outras, vocês vão ver que sempre o capítulo da comunicação hoje é colocado como capítulo essencial, não apenas da crítica, não apenas da questão da regulamentação, mas fundamentalmente a necessidade de se construir, né, uma nova comunicação pública partindo de base popular. Então eu acho que assim, só para tentar dar um link e complementar
aí a fala do Rubens, mostrar que esse autoritarismo no Brasil, né, ele tem essa constituição histórica dentro do Estado brasileiro, dentro da sociedade, até dentro de um certo caldo de cultura, né, que o Rubens chamou aí de psicossocial, a gente pode chamar isso aí de simbólico, né, na formação de uma certa personalidade autoritária, como dizia Adorno, ao tentar explicar o nazifascismo, mas a gente vê que a comunicação ela deixou de ser um coadjuvante nisso e passou a ser um agente fundamental do incremento, da implementação e da vitaminação desse autoritarismo que a gente tem hoje no Brasil. Então é importante que a gente retome essa pauta com o máximo de força possível, pensando tanto nos aspectos institucionais, nos aspectos críticos, para isso a universidade tem muito a contribuir, e fundamentalmente nos aspectos construtivos de uma nova forma de se organizar uma comunicação que de fato represente os interesses da sociedade, represente a sua cultura e possa servir como uma ferramenta de fato de promoção e de melhoria da vida das pessoas.